Fala pessoal, tudo bem? Então aqui a gente vai passar para a nossa segunda aula na parte do Word. E a nossa primeira aula a gente falou um pouco sobre as normas da BNT e a sua estrutura. E aqui na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre essa formatação. Tá? Nesse caso aqui eu estou dando um exemplo como uma estrutura de um artigo, mas poderia ser normalmente um TCC. Tá? A única coisa que vai diferenciar aqui seria aquela capa, folha de rosto e tudo mais. Mas a formatação, a estrutura do trabalho são basicamente a mesma coisa. A diferença é a quantidade de páginas. Né? Então, por exemplo, sei lá, eu tenho o resumo, a introdução, eu tenho o referencial teórico, né, o desenvolvimento do trabalho, e as considerações finais e as referências. Né? O artigo é a mesma coisa, tá? A diferença é que é mais enxugado. Né? Então, aqui esse modelo é um modelo que eu uso, né? Um modelo que eu uso para... Estou vendo se está gravando, né? Que eu uso nas minhas aulas de TCC, e eu vejo que muitos dos alunos, quando chegam nessa disciplina, eles têm a dificuldade de fazer a formatação desses trabalhos, tá bom? Então aqui a gente vai abordar um pouquinho. Lembrando que essa formatação não é uma regra, tá bom? A instituição, a faculdade, a escola, o evento que você está participando, ele pode sim determinar a formatação do trabalho que eles querem receber, tá bom? Então, nesse caso, você vai ter que entrar lá se for uma escola, por exemplo, alguém vai te passar esse modelo. E se for um evento, você vai entrar na página do evento e vai puxar essas orientações de formatação do seu trabalho. Tá? Então, ó, o primeiro passo aqui seria o título. Né? Então, ó, para o modelo do artigo, insira aqui o título em letras maiúsculas. Eu vou seguir aqui a formatação. Tá bom? Ó, em letras maiúsculas. Então, o que eu posso fazer aqui? Né? Vamos dizer que aqui esteja tudo escrito em minúsculo, né? Tudo meio bagunçado. Aqui, ó, em página inicial, eu clico aqui, ó, nesse A maiorzinho e menorzinho. Ele vai ter a opção primeira letra da frase em maiúscula, tá? Tudo minúsculo. Ele já estava minúsculo, porque a primeira letra do parágrafo que é essa aqui, né? Tudo maiúsculo, tá? Ele vai mudando aqui, ó. Colocar cada palavra em maiúscula, ó, tá? E tudo. Então, ele deixa aqui maiúsculo, minúsculo, meio bagunçado. Tudo maiúsculo, né? Fonte, Arial. Então, aqui já evita de você ficar, às vezes, apertando Shift, né, para escrever maiúsculo, não sei o que. Não, pode digitar à vontade, depois você acerta, tá bom? A fonte Arial 12 negrito. Negrito, né, aqui na página inicial, esse N vai representar o negrito. Aqui eu tenho negrito, itálico e sublinhado, né? E aqui ele fala Arial 12, tá? Então aqui eu venho aqui em cima, página inicial, Arial, vou selecionar a fonte Arial, tamanho 12. Ah, Eduardo, eu não tenho a fonte. Bom, o Arial todo mundo vai ter, é uma fonte padrão do Windows. Tá? Mas vamos dizer que eu queira instalar uma outra fonte, brincar com isso, né? E sei lá, fazer uma fonte diferente. Então eu venho aqui, ó, unidade C, Windows, fontes. Aqui eu tenho todas as fontes instaladas no computador. Eduardo, como que eu acho uma fonte nova? Só procurar na internet. Fonte, por exemplo, eu quero uma fonte para código de barra. Fonte, código de barras, você vai achar. Aí você puxa ela e só jogar dentro dessa pasta. Joga dentro dessa pasta, fecha o Word ou o aplicativo que você está usando a fonte,
abre novamente que ele vai carregar a sua fonte, tá bom? Aqui, nesse caso, eu pedi aqui, eu configurei aqui, coloquei essa norma, né? Para nome dos autores, né? Então todo autor vai ter o seu nome e seu e-mail, tá? Então aqui também ele fala Arial 12, simplesmente Arial 12, tá? E aqui, ó, eu tenho uma nota de rodapé. O que é isso? Eu coloco o nome do autor aqui. Aqui embaixo eu coloco o mini currículo dele, tá bom? O que é o mini currículo? Formado, por exemplo, o meu. Formado em... Caso quiser colocar, tá? Eu normalmente não coloco, eu só coloco lá no mini currículo. Doutorando no curso de Mídia e Tecnologia da Unesp de Bauru, né? E professor da instituição tal. É isso que eu coloco. Aí eu termino ali o parágrafo e depois do ponto eu coloco e-mail e coloco o meu e-mail. Esse seria o mini currículo, né? Tem gente que coloca área de pesquisa, área de atuação, né? Ou às vezes a pessoa dá aula, né? Ou trabalha com vários setores, que é ali colocar no mini currículo, mas não pode colocar muita coisa, tá bom? Como que eu coloco esse resumo, tá? O resumo não, a nota de rodapé em referências. Aí eu tenho aqui, ó, inserir nota de rodapé, tá bom? É só clicar onde você quer colocar a nota de rodapé e clicar aqui. Automaticamente ele te joga lá para baixo e você escreve a nota de rodapé. Aqui eu tenho o resumo, né? Ele fala aqui, ó, deve apresentar entre 80 e 200 palavras. Como que eu vou saber quantas palavras tem aqui, né? Então, como que eu faço isso? Simplesmente você seleciona o que você quer contar e vem aqui embaixo, ó. Aqui nesse caso ele está falando 45 de 1178 palavras. Então, tudo que eu tenho nessas 5 páginas aqui, né, são 1178 palavras. Então, palavras 45, essa que eu selecionei. Caracteres sem espaço 215, caracteres com espaço 260, né? E a quantidade de linhas, 4 linhas. Então aqui eu já tenho essas informações. Então ele fala aqui entre 80 a 200 palavras. Fonte Arial 12, as palavras-chave em fonte Arial 12 e separadas por resumo por parágrafo simples. Devem representar o conteúdo do artigo em ordem de relevância, contendo no mínimo 3 palavras e no máximo 5 palavras-chave, tá? Então, vamos por partes aqui, ó. O resumo ele deve ser, não pode ter parágrafo aqui, o recuo, não pode ter o recuo, e ele deve ter um espaçamento simples. Aonde eu vejo isso? Página inicial ou layout. Tá? Aqui eu tenho um parágrafo e aqui eu tenho parágrafo. Mesma coisa. Vou clicar aqui, ó, alinhamento justificado, tá? Especial, nenhum, espaçamento entre linhas, simples, dou OK, tá bom? Então essa é a formatação. O que é essa palavra-chave? Depois a gente vai falar sobre o outro lá na frente um pouquinho. O que é a palavra-chave? Então o meu resumo, vamos dizer que ele fala sobre tecnologia, educação, plataformas digitais. Então, as palavras-chave do meu texto são tecnologia, educação e plataformas digitais. Então, na hora que eu pegar esse resumo e ler essas palavras-chave, eu já sei que o meu resumo, o meu trabalho, fala sobre tecnologia, educação e plataformas digitais. Tá bom? O abstract é o seu resumo praticamente em inglês, tá bom? Em inglês, mesma coisa, palavra-chave, tudo a mesma coisa. A introdução, aqui você vai fazer a introdução do seu trabalho, tá? E aqui eu coloco algumas outras configurações, né? O artigo terá entre 10 a 16 páginas. Como que eu sei quantas páginas no meu trabalho tem? Que eu preciso descer lá
Não, aqui, ó, página 1 de 5. Então eu sei que esse trabalho meu aqui tem 5 páginas. Tá bom? Quanto ao formato da configuração, a página, observe que 2 cm para a margem superior, inferior, 3 cm para a margem da direita e esquerda, o tamanho do papel A4. Aonde eu vejo isso? Layout, configurar página. Tá? Então, ó, em margens aqui, ó, eu tenho superior 2 cm, esquerda 3 cm, inferior 2 cm, direita 3 cm. Papel retrato é aquele em pé, né? E paisagem é o deitado. E o papel A4. Tá bom? Então, aqui a gente já configurou o papel, tá? Isso é tudo, o trabalho inteiro. O espaçamento deve ser o e-mail entre linhas, né? O corpo do texto e o espaço simples para citações com mais de 3 linhas. Né? Então, o que é esse um e-mail aqui? Ó? Quando eu seleciono aqui, eu posso selecionar o texto inteiro, mas depois tem que ir formatando cada um. Tá? Na hora que eu seleciono, eu venho aqui em parágrafo. Tá? Ó? Primeira linha, um e-mail, que é o espaçamento, o recuo, esse aqui, ó, esse espacinho aqui, tá? Você não precisa ficar pegando um a um aqui, configurando para lá e para cá. Você já vem e faz isso e vai dar a fazer isso para todos. O espaçamento entre linhas, o e-mail. Duplo. Aqui está falando um e-mail, então é um e-mail. Tá bom? O texto deve ser apresentado na seguinte sequência: título, resumo, palavra-chave, corpo do texto e referência bibliográfica. Beleza? Tá aqui, né? É a sequência, a estrutura. A gente já falou lá nas normas da BNT, mas o artigo é de uma forma mais resumida, tá? Poderão ser inseridas notas de rodapé, que a gente já comentou aqui em cima, né? A nota de rodapé Arial 10. Ah, como que eu mudo? Só selecionar aqui, vai lá, página inicial e mudo, tá? Não lembro se eu falei, mas a versão desse Word é o 16, tá? Os mais novos aí vocês não terão problema, é bem parecido. Agora, se pegar 2010, se eu não me engano, para trás, não sei se ele era 2010, eu acho que era. Aí já muda um pouquinho, tá? O visual. Aqui a questão de título, né? Centralizado, maiúscula, em negrito, né? Por exemplo, eu pego aqui introdução, centralizado. Então aqui eu tenho meu alinhamento, tá? Alinhar à esquerda, alinhar centralizar, alinhar à direita e justificar o meu trabalho, né? Então nesse caso aqui é centralizado, tá aqui, é esquerdo para cá, tá bom? As citações bibliográficas no corpo com menos de 3 linhas deve ser apresentada entre aspas, né? Então, quer dizer, as citações, você vai fazer uma citação, ela não tem 3 linhas, né? Ela não tem 3 linhas, você vai colocar ela entre aspas. Aqui, ó, nesse caso aqui, ó, é um exemplo de citação, mas a gente já falou isso na primeira aula, né? Então, como que eu vou configurar uma citação direta, tá? A citação indireta, ela é dentro do corpo do texto ali, ela não vai ser alterada, né? E só vai ter essas aspas, né? Como é falado aqui, né? Ó, descrito aqui. Mas caso for uma citação direta, né? Eu vou selecionar essa citação direta. Nesse caso aqui, ó, ela tá aqui, ó, com fonte Arial 11, espaçamento simples. Ó, e as citações com mais de 3 linhas devem ser recuadas em 4 centímetros. Como que eu faço esse recuo? Parágrafo, tá? Recuo à esquerda, 4 centímetros. Tá? Ó. Justificada, espaçamento entre linhas, simples. Mas aí eu preciso mexer nesse recuo. Ó, você vai mexendo aqui, tá vendo? Ó. Você vai mexendo aqui no recuo. Mas se não quer mexer, você vai lá em parágrafo. Tá? Aí você faz essa configuração. Arial 11. Opa, então eu venho aqui, não é mais 12 agora. A citação direta
ela é Arial 11, tá bom? Tabelas, figuras, gráficos devem ser inseridos no texto com qualidade mínima de impressão, 300 dpi. Isso é uma qualidade da imagem, né? Com legenda logo abaixo, tá? Algumas falam a legenda acima, outros abaixo. Nesse caso aqui específico dessas orientações está sendo abaixo, tá bom? E Arial 11. Então, esse quadro aqui, ó, por exemplo, né? Arial 11 está embaixo, negrito, tá bom? E aqui a gente vai continuando, praticamente o resto do trabalho inteiro é dessa forma, tá? E aqui entra a parte de referências, tá? Referência. Então, exemplo de uma citação de livro. Como que eu vou fazer? Dessa forma aqui. Exemplo de uma citação de capítulo de livro. Dessa forma aqui. Exemplo de citação de artigo em periódico, em revista científica, né? Então, ó, esse aqui eu vou falar porque é o mais usado, né? Aqui eu tenho o sobrenome da pessoa, a primeira letra do nome dele, a segunda, a terceira, tá? E o título do trabalho, tá? O título do trabalho, aonde ela foi publicada, revista em pauta, Porto Alegre, por exemplo, versão, número, a página do seu trabalho, o trabalho do artigo da pessoa, tá? Exemplo de citação de artigo disponível online. Tá? Você tem que colocar aqui, ó, disponível, toda aquela coisa que eu mostrei aqui em cima, e depois disponível em. Aí você coloca o seu caminho. Quando você acessou, isso aqui é importantíssimo, tá? Se você quer colocar não quando você acessou em si, quando você finalizou o trabalho, você entra em todas essas referências, tá? Verifica se todas ainda estão disponíveis, porque às vezes você acessou há 3 meses atrás e ela não está mais disponível. Então, se está disponível, aí você coloca a data de hoje, não tem problema nenhum, tá bom? Exemplo de citação de legislação. Ah, vou falar sobre a lei tal, tal, tal. É assim que você vai falar. Brasil, Congresso Nacional, lei complementar, isso. Tá? Ah, o que é esse risquinho aqui embaixo, né? Então, ó, aqui em cima eu coloquei Brasil, não coloquei? Aqui embaixo eu não vou colocar Brasil novamente. Eu vou colocar esse risquinho, quer dizer que é Brasil. Tá? Citação de filme, dissertação ou tese. Dissertação é para quem faz mestrado, tá bom? Vocês fazem um TCC, quem faz mestrado faz uma dissertação, e quem faz doutorado faz uma tese, tá bom? Vídeos online, tá? Então aqui são essas configurações. E para finalizar, eu só quero mostrar aqui esse artigo. Né? Ó, esse artigo aqui foi um evento que eu participei em Portugal. O evento, como tinha pessoas praticamente do mundo inteiro participando desse evento, tá? Lá nas normas eles colocaram, né, que o artigo tinha que ter o título, por exemplo, aqui em inglês, português, inglês e espanhol. Tá? Então, ó, olha o que foi feito aqui. O resumo, a mesma coisa. Ó. Resumo em português, o resumo em espanhol e o resumo em inglês. Né? E aqui toda essa configuração que eu mostrei para vocês. Ó. Tudo a mesma coisa. Tá? Muda alguma coisinha? Muda. Por exemplo, ó, tá? Muda algumas coisinhas. Ó. Aqui já não é o Arial, é o Time Newsroom. Tá? Mas o porquê? Porque o evento lá pediu dessa forma. Tá bom? Ó, o artigo e aqui embaixo as referências, né? Ó, onde foi pego cada citação que eu falei, tá? A citação ela faz o embasamento do seu trabalho. O seu trabalho não é feito do nada, e sim você precisa das citações para embasar a sua ideia, tá bom? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Por hoje é só. E é isso, tá? Aí semana que vem eu gravo uma outra aula sobre plágio. Um abraço a todos e até logo, gente. Tchau, tchau.